privilégio de estar aqui. Muito obrigado, Rebeca. Marcela me resgatou, né, Marcela? Momento de crise que eu estava passando. E eu tive um papo com a Marcela, uma indicação, né, pela CI, pela Rebeca. E a Marcela ficou pelo menos 2 horas ouvindo a minha história. Não foi, Marcela? Muito obrigado, gratidão. Eu vou contar um pouquinho. Eu não sou palestrante, é a minha primeira vez que eu falo assim para pessoas, né? Tenham paciência comigo. Em 2012, dia 22 de fevereiro de 2012, eu sofri um grave acidente de carro. Era uma quarta-feira de cinzas, eu estava indo buscar a Anne, a minha esposa, a minha companheira, meu anjo, e eu sofri um grave acidente. E naquele dia eu falei assim, minha história acabou. Eu tive fraturas, passei por momentos críticos, complicados, tenho marcas que ficaram na minha vida e foi muito desafiador. Mas antes de contar essa história, eu quero voltar lá em 24 de fevereiro de 1993, onde eu iniciava a minha carreira profissional como músico. Minha primeira aula para o aluno José Eduardo dos Santos, meu amigo até hoje, Duca. Eu iniciava ali com 15 anos de idade a minha carreira como professor. E ali começava a minha jornada profissional. Quem é, né, Vicente? Quem um dia falou assim, mãe, a mãe pergunta, né? O que você quer ser, filho, quando crescer? E a mãe, aí você fala assim, mãe, eu quero ser músico. Músico? Que isso, filho? Músico não. Como é que você vai pagar suas contas? Como é que você vai sustentar a sua família com música? Né? E eu falei, mãe, eu quero ser músico. Eu comecei a estudar música novo. Com 11 anos de idade eu já estava estudando violão com professores. E eu me apaixonei por aquilo. E eu olhava assim, falava assim, eu quero poder subir no palco, eu quero um dia poder tocar com artistas, eu quero poder desfrutar dos holofotes, né? Aquilo chamava a minha atenção. E ao longo da minha jornada, desse período, né, quando adolescente, ali pré-adolescente, a minha família, né, vindo da igreja, eu fui nascido e criado na igreja, meus pais pastores, e eu falei, caramba, eu gosto disso aqui, eu adoro. Eu não me via fazendo outra coisa a não ser tocar meu instrumento, guitarra. E aí eu comecei a estudar muito sério, muito sério, muito sério. E aí estudei em grandes escolas de música no Rio de Janeiro. Apesar de eu ser paulista, né, mas eu moro no Rio desde criança, desde os 3 anos de idade. Então sou um carioca, quase da gema. E nesse período que eu comecei a estudar no Rio de Janeiro, em grandes escolas de música, eu fui me apaixonando por aquilo e estudava muito, né? Minha mãe, ela falava para mim, Luciano, meu filho, vai almoçar. Você já está 12 horas nesse instrumento aí, você está 14 horas por dia. Calma. E eu olhava para aquilo e falava, não, eu quero ser o melhor, mãe. E o tempo foi passando. E aquelas vozes, né? Porque quando falam pra gente, quando a gente é muito novo, ficam aquelas vozes internas falando pra gente, né? E vozes externas também, falando que, nossa, você não vai ser bem sucedido na vida sendo músico, tendo essa tua carreira. Quando eu fiz 19 anos de idade, eu namorava uma menina, e ela falou pra mim assim, Luciano, por que você não faz prova para ser militar? Eu falei, mas por quê? Porque a gente vai casar e você precisa de uma estabilidade financeira. Eu falei, mas eu sou capaz de sustentar nossa família tocando. Melhor tu fazer uma prova. E eu fui fazer, gente, a prova. Passei, fui ser soldado da aeronáutica, fiquei 6 anos lá. Dei aula para muita gente lá dentro, inclusive para o chefe da banda, que era o Capitão Montes, uma grande pessoa, me ensinou muita coisa. E eu fiquei 6 anos, fiz todas as provas que vocês possam imaginar.
os meus alunos passavam e eu não passava. Fiquei 6 anos, saí da aeronáutica e aí voltei, deixei de tocar o meu instrumento, né? Eu sou guitarrista, tocava guitarra e nesse período eu fui, porque quem é militar, né, sabe que lá dentro do militarismo não tem instrumento de cordas. Mais recente até tem bateria e tal, mas guitarra, não tinha guitarra. Eu não podia ser um guitarrista na aeronáutica. Então eu fui estudar trombone. Eu parei de tocar guitarra durante 6 anos na minha vida, porque eu fui tocar trombone, fui aprender trombone para fazer a prova para militar. Saí, né, depois de 6 anos, continuando e sempre ouvindo aquilo. Depois eu não estava mais com a menina, né, que já é uma história à parte. Né? Eu só lembro de uma frase quando eu terminei o namoro com ela, que eu falei assim para ela, eu falei assim, você é uma gaiola e eu sou o passarinho, eu preciso voar. E aí eu voltei a tocar guitarra, e aí voltei a dar aula, e seguindo a minha carreira, a minha história ali, eu comecei a tocar na noite, eu não tocava. Aquela vida de músico que vocês vê, essa vida de tocar no bar, de tocar com artista. E eu fui viver aquele caminho ali, naquele momento. E eu falei assim, gente, isso aqui não vai me dar o que eu posso ter para manter uma família, para ter uma carreira de sucesso, para poder viajar, comprar minha casa, que eram coisas que todos nós queremos, né? Todos nós queremos ter uma vida boa. E eu olhava e falava assim, isso aqui não vai me dar. E aí eu fui fazer engenharia elétrica. Eu falei, gente, eu vou fazer alguma coisa... O que eu sou bom? Eu falei, sou bom em matemática, beleza. E gosto dessa parte de elétrica. Na época eu estava no auge das telecomunicações, eu fui fazer engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações. Passei 5 períodos na faculdade, Gama Filho, no Rio de Janeiro. E no 5º período eu falei assim, isso não é para mim. Eu sou músico. Durante muito tempo, eu fiquei nesse vai e vem da minha carreira. Não acreditava. As vozes internas falavam sempre para mim, você não vai conseguir. Você não vai ser um músico bem-sucedido. Em um determinado momento da minha carreira, né, e eu queria tocar. Lembra que eu falei, eu queria tocar com artista, eu queria estar nos holofotes, queria estar tocando com um artista famoso, estudava para isso, né? E dava aula meio como um plano B ali, algo, né, que não era o que me movia, né? Apesar de eu amar fazer aquilo, mas eu tinha vaidade, aquela vaidade de falar assim, não, eu quero estar lá nos holofotes, né? Então eu fugi um pouco dessa coisa de ser professor, de dar aula. E foi passando o tempo e eu fui dando aula, fui tocando. E na última tentativa de eu fugir, né? Quem conhece as histórias da Bíblia sabe da história de Jonas, né? Daquele fujão que não queria seguir o seu propósito, né? O propósito que ele tinha para ir até Nínive. E eu me senti, sabe, naquele barco ali e me senti lançado no mar, engolido por uma baleia. E eu lembro que em 2010 eu falei assim, eu vou fazer outra coisa, porque essa coisa de música eu não vou conseguir conquistar nada na minha vida. E a coisa sempre esteve do meu lado. Sempre estava ali me mostrando, e eu falei, cara, isso aqui não vai dar em nada. E aí eu fiz prova para me tornar um inspetor dimensional, para trabalhar na Petrobras. Olha onde eu fui parar, gente. Para trabalhar na Petrobras. E aí eu fiz todo o processo ali de estudar, de fazer as provas, de fazer a qualificação, passei em tudo. E aí eu fui cuspido em Nínive. Foi o dia do meu acidente, dia 22 de fevereiro de 2012, uma tarde linda, uma quarta-feira de cinzas. Eu tinha acabado de tocar, né, passado um período tocando no carnaval. E assim, aquele dia foi um marco. Foi uma virada de chave na minha vida, porque eu achava que assim, aquilo ali ia acabar com tudo, né? Eu falei, gente, e eu até hoje, na época eu estava com 30
30 anos, 33 anos. E eu falei assim, cara, até hoje eu tô com 33 anos e nada aconteceu na minha vida, nada, né? Com toda essa história, nada aconteceu na minha vida e eu tô aqui. Eu tive uma fratura exposta, né? Quebrei o braço, o carro capotou, né? Esse acidente foi um acidente de carro, o carro capotou, caiu em cima do meu carro, né? E eu tive fratura exposta, eu quebrei a bacia, quebrei o joelho. E eu falei assim, cara, minha vida acabou aqui. Né? Eu fui levado para o hospital, né? A Anne ficou louca. E eu passei 2 meses internado no hospital. Né? E lá no hospital, os médicos falavam para mim assim, Luciano, o que você faz da vida? Eu falei, cara, eu sou músico. Você toca o quê? Eu toco guitarra. Ele falou, cara, procura outro instrumento. Você nunca mais vai tocar guitarra. Porque essa fratura que você teve no seu braço aí, você já pode agradecer a Deus de a gente não ter amputado o seu braço. Porque o certo era esse, né? As pessoas não deixaram amputar meu braço, né? Os amigos, né? O pessoal, minha família, falou assim, cara, não amputa o braço dele porque é a ferramenta de trabalho dele. Então, naquele momento, eu me senti assim, cara, eu perdi minha dignidade. Né? Passei 2 meses internado, a Anne estava comigo ali, a Anne, minha companheira, meu anjo, enfrentou aquele período. E ali naquele período vieram músicas na minha cabeça. Se tentarem me parar, minha fé resistirá. Sou teu filho, sou herdeiro da aliança, pelo vale passarei, jamais desistirei. Ao milagre no deserto me esperando. Eu falei, que música é essa? Eu lembrei, essa música eu fiz em 2010. Falei, caramba, em 2010 eu compus uma série de músicas, umas 7 músicas, eu até mandei para a Rebeca essas músicas. Eu falei, eu não sabia, eu assim, compunha algumas coisas, mas não tinha o hábito assim, de compor tantas músicas assim, e naquele período ali em 2010, é como se Deus já estivesse falando comigo assim, cara, vai vir algo bem desafiador na sua vida, mas mantém firme aí, porque você vai passar. E aí eu estava ali no hospital, lembrava das músicas, né? Dá-me tua bênção, pois o velho ficou para trás. Muda o meu nome, pois não suporto mais me olhar. Minha alma foi curada, o meu passado já venci, não estou mais doente de espírito. Apague de vez o resto do velho homem, me chame logo de filho teu, né? Aquele momento do acidente ali foi um vale de Jaboque na minha vida, né? Também, voltando ali na Bíblia, foi um momento que eu estava me reencontrando ali. Estava olhando para mim e falando assim, rapaz, o seu propósito de vida sempre teve do seu lado e você sempre fugiu. Você sempre quis fazer outras coisas e eu sempre estive te mostrando. E aí a gente passou ali durante 2 meses, depois a gente saiu do hospital, eu fui para casa, a gente chegou em casa, eu falei agora, Anne, jornalista, estudante de jornalismo, não trabalhava, precisava cuidar de mim, né? Eu fiquei um mês ali de cama, ali né, de cadeira de rodas. Na verdade, nem saía da cama, né, Anne? Nem ir no banheiro eu ia, ela que cuidava de mim. Isso aconteceu em abril. Eu falei, Anne, eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou voltar a dar aula, né? Esse período eu estava mais tocando e gravando, produzindo. Eu falei, eu vou voltar a dar aula. E aí, em abril, quando foi em maio, eu comecei a dar aula de cadeira de rodas mesmo. Em junho, eu estava com mais ou menos uns 45 alunos, chegando ali, já caminhando para 50 alunos. Eu falei, Anne, vamos abrir uma escola. Vamos abrir uma escola de música. Ela falou, garoto, você tá com... Como é que você vai dar aula? Você tá com ferro aqui no braço, né? Aqueles ferros que ficam, né? Que travam o braço. Você tá com ferro no braço, como é que você vai dar aula? Eu falei, não, eu sou capaz de dar aula mesmo sem tocar o instrumento. E aí eu comecei a dar aula e falei com ela, vamos abrir uma escola. E aí peguei alguns alunos meus, né? Que estavam começando ali. E eu falei, o Felipe Reis... O Fabiano, enfim,
vai dar aula comigo, e a gente inaugurou no dia 23 de julho a Escola de Guitarra Luciano Alves. E foi um sucesso. No primeiro dia de inauguração a gente fez um workshop, foi um sucesso, com um músico aqui brasileiro chamado Cacau Santos. Foi um estouro, assim, porque a escola em Campo Grande, na periferia, né, do Rio de Janeiro, um lugar zona oeste do Rio de Janeiro. E aí, todo mês eu queria fazer um workshop. Aí, um mês depois, eu fiz com outro músico, né, Arthur Maia, fui fazendo. Com 7 meses depois, eu estava trazendo um músico internacional para o Brasil, chamado Guthrie Govan. Mandei um e-mail, não falava inglês, usei o Google Tradutor ali para ajudar, mandei um e-mail e falei assim, cara, eu queria fazer um workshop com você aqui no Brasil. Ele falou, caramba, que legal, eu vou estar aí no mês de abril, isso 2013 já, vou estar em abril, vamos fazer esse workshop. Legal. E aí eu anunciei ali no Facebook, né? E aí as pessoas começaram a me ligar, Brasil todo, assim, as escolas de música, as grandes empresas, não entendi o que estava acontecendo. Começaram a me ligar, Luciano, quero fazer também. E aí a partir daquilo ali, a gente enxergou uma oportunidade e nasceu a primeira LA Brazilian Clinic Tour, que era um workshop e se tornaram 17 datas no Brasil todo. E aí não parou mais. A LA explodiu, a Escola de Música LA explodiu. 2013, 3 músicos internacionais. 2014, 4 músicos internacionais. Até 2015, quando a gente encerrou essa era dos workshops internacionais com músicos e artistas de fora, com o Steve Vai. O Steve Vai é um guitarrista, um grande guitarrista, super famoso e tal, fez filme. E no mesmo ano ele estava indo no Rock in Rio, ele tocou no Rock in Rio com a orquestra de Florianópolis, lá no palco Sunset. E foi um estrondo, porque a gente saiu em jornais, em revista, na Rolling Stones, ficou conhecida no mundo todo. Foi ali que a LA ficou marcada como uma autoridade, uma escola de música importante no cenário da música no Brasil. E aí, tá acabando meu tempo, tem muita história para contar. E a LA, como eu falei, ela se tornou uma referência, né? Depois a gente inaugurou a LA Music Kids, que é uma escola de música para crianças, né? E a gente está aí, né? Hoje com 3 unidades no Rio de Janeiro, caminhando para 1.000 alunos, né? É uma escola que realmente hoje é uma referência para outras escolas. E eu estou contando um pouquinho da minha história aqui para dizer o seguinte, que no meio de uma tragédia, no meio de um momento que você fala, caramba, acabou minha história, acabou, talvez aquele ali seja o recomeço da sua vida, seja a sua virada de chave. E foi a minha virada de chave. Naquele dia do acidente ali, eu senti uma paz, sabe? Os bombeiros me tirando, foi muito grave, gente. Os bombeiros me tirando de dentro do carro, das ferragens, né? Acabou com o carro. A Anne passou, achou que eu tivesse morrido. Quando ela passou e viu o carro, né? Viu o acidente. E ela foi e falou assim, já era, acabou. Mas naquele dia ali eu senti que teve uma virada de chave e que eu falei assim, a partir de agora a minha vida vai mudar. Naquele dia, com a chegada da LA, eu me reencontrei, encontrei com o meu verdadeiro propósito de vida, que era ensinar. Então hoje a gente tem muitos alunos, a gente tem professores, a gente tem um grupo, um time de pessoas que trabalham com o propósito de levar música, de reverberar o ensino da música para crianças, para adolescentes. E assim, eu fico muito feliz de poder fazer isso, sabe? De poder ter me reencontrado. E eu me enxergo e olho para mim e falo assim, Luciano, o que você vai deixar
para essas pessoas. O que eu vou deixar é o seguinte, que para esses meninos que querem seguir carreira de música ou seguir qualquer outra carreira que às vezes a família não apoia, que é o seguinte: é possível sim ser músico e bem-sucedido no Brasil. É possível sim você ser bem-sucedido e realizar o seu sonho, se você tiver paixão e você seguir e você acreditar. É isso, eu vou tocar uma música para vocês agora e encerrar. Essa música aí foi aquela que eu falei, né? Uma das composições que foram em 2010, né? Se tentarem me parar, minha fé resistirá. Sou teu filho, sou herdeiro da aliança, pelo vale passarei e jamais desistirei. Há um milagre no deserto me esperando, nasci para vencer. Minha história não acaba aqui, mas que vencedor eu sou, minha fé diz eu vou prosseguir. Eu lembro de uma coisa assim que não foi com arrogância, não foi... Mas eu lembro que depois que eu fui fazer as minhas revisões lá com os médicos que falaram que eu não iria mais tocar, eu voltei lá e falei assim, olha, eu voltei a tocar. E assim, acredite no sonho das pessoas, porque isso tem muita força. Eu falei pro médico, né, às vezes os médicos eles são um pouco céticos, né, e falam assim, você não vai mais voltar a tocar. E assim, eu voltei lá e assim, gente, eu toco hoje, eu toco lá na escola, eu tenho sim limitação, dificuldade, sabe? Passarei, jamais desistirei. Ao milagre no deserto me esperando. Nasci pra vencer, minha história não acaba aqui. Mas que vencedor eu sou, minha fé diz eu vou prosseguir. Nasci pra vencer.